ministrar. Então vamos lá. Vamos lá. Louvado seja o nome do Eterno. Baruch Hashem. Nós estamos nos dias de preparação para Yom Kippur, que é o dia do perdão, porque domingo foi o dia do julgamento, né? Foi o Rosh Hashanah, e agora nós ficamos até Yom Kippur refletindo sobre arrependimento. E daqui a 8 dias nós vamos jejuar. Eu vou orientar aqui como jejuar. Quem quiser jejuar conosco, são 26 horas de jejum. E nós vamos jejuar. Tem algumas coisas que você não pode fazer também. Tem algumas coisas que você não pode usar na sua vestimenta. E é esse evento de santificação. Tá? Gente, vamos falar de anjo. Anjo de guerra. Os anjos de guerra são uma classe de anjo peculiar. Meu Deus do céu, acabei de ver um anjo. Pena que não dá para mostrar na câmera, mas deixa eu ver se eu mostro onde eu vi. Espera aí. Ó, não dá para ver por causa da luz. Eu vi em cima do telhado ali de uma casa. Brincadeira, né? Então, os anjos de guerra, eles são anjos peculiares, porque eles são anjos, eu já vou começar escandalizando você, eles são anjos agressivos. Quando o anjo de guerra vem, ele não vem para bater papo. Quando o anjo de guerra vem, ele não vem para negociar. Diplomacia não é assunto do anjo de guerra. Né? O anjo de guerra vem para conversar, para ver o que pode fazer para melhorar a situação, para mediar, né? Para conciliar. Não tem isso. Quando o anjo de guerra sai da sua posição e vem aqui em algum ambiente terreno, ele já vem para arrancar a cabeça. Ele é um anjo de guerra. Então nós precisamos entender que um guerreiro é um guerreiro. Existem arcanjos de guerra. Nós vamos falar bastante de Miguel hoje aqui. Assim como ontem, quando nós falamos sobre os anjos mensageiros, né, os anjos que ensinam, eu falei muito de Gabriel. São arcanjos que assumem a liderança nessas áreas, nesse governo. Então Miguel, ele é um arcanjo de guerra. Ele é um líder de potestades e potestades, legiões e legiões de anjos de guerra. Só que o arcanjo Miguel, ele não é apenas um líder de escritório. O que é líder de escritório? Aquele que fica só dando comando. O arcanjo Miguel, ele sai para o trabalho, principalmente em relação a Israel. Vou explicar isso para vocês. Deixa eu só anotar uma revelação que eu estou tendo aqui. Já vou. Então, Israel, gente. Israel é um povo. Israel é uma nação. Durante muito tempo, Israel foi só um povo, porque a nação foi destruída pelo cativeiro. E a nação voltou a existir em 1948, com a intervenção da ONU e a assinatura de Minerva, o voto de Minerva, de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU. Então, hoje nós temos Israel nação. Nós temos os israelenses e temos os israelitas que habitam lá. Qual a diferença de um para outro? Israelita são judeus que vivem a religião de Deus,
que mantém a cultura milenar dos hebreus e dos judeus e de Jacó, da descendência de Jacó, são os israelitas. E os israelenses são pessoas que nascem em Israel, não necessariamente são judeus. Eles moram lá, eles vivem lá, eles falam hebraico, talvez sejam até judeus. Mas Miguel é o guardião de Israel. Seja o povo israelita, seja o povo israelense, seja a cultura, seja a dignidade. Você vê que ninguém mexe com Israel, já mexeu. Houve uma janela de tempo que Deus permitiu, algumas vezes na história. A última dela foi com Adolf Hitler. Olha que coisa, gente. Eita, meu Deus do céu, vou ter que anotar outra coisa aqui. O que eu vou te contar é muito lindo. Já contei isso há um ano atrás, um ano e meio atrás. Então Hitler, ele dizimou Israel. Mas Israel permanece vivo. Hitler não. Hitler está morto. Israel permanece vivo. O nazismo não. Então você vê que há uma intervenção sobrenatural, porque se você olhar, eu fui lá em Jerusalém e tive a chance de visitar o Museu do Holocausto. Gente, o Museu do Holocausto, você entra rindo e sai chorando. Não dá para acreditar que aquele povo sobreviveu e hoje é uma nação rica. Uma nação rica em agropecuária, no meio, eu já vou falar de anjo. Uma nação rica em agropecuária no meio do deserto. Israel é no meio do deserto. Uma nação rica em agropecuária, uma nação rica em tecnologia. Um dos exércitos mais poderosos do mundo, intocável. Você anda pelas ruas de Israel, Israel tem uma unção de guerra. Nós estamos falando de anjo de guerra aqui. Israel tem uma unção de guerra. Você anda, cada esquina de Israel tem um jovem de 18, homem ou mulher, segurando uma metralhadora, extremamente educado, treinado, que está ali para cuidar do povo e cuidar da nação. Eles também cuidam dos turistas que estão de boa intenção. Então Israel tem essa cultura porque Deus trouxe a cultura da guerra, a cultura da vitória. E o líder da guerra que cuida de Israel, o trabalho de Miguel não é outro, o trabalho do arcanjo Miguel não é outro, senão proteger Israel. Se você está na igreja e alguém disse que viu Miguel, desceu Miguel, o anjo de guerra lá do céu, divisa de fogo, varão de guerra, Miguel. Não é Miguel não, gente. Não é Miguel. Não foi Miguel que desceu no cultinho da tua igreja pentecostal. Desculpa, mas não foi. Você está muito enganado acerca de quem é Miguel. Cuidado com essas coisas. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você vai ver Miguel, daqui a pouco eu vou ler alguns versículos, envolvido com nação. Você vai ver Miguel envolvido com território. Você vai ver Miguel envolvido com povos. Claro que também existem milhares de outros anjos de guerra que podem te ajudar. Eu vou falar sobre eles já. Te servir tua igreja, servir teu ministério. Né? Se você está em guerra, precisa de anjo de guerra. Se você está na batalha, precisa de um anjo de guerra. Então, descentralizando um pouquinho de Miguel, por enquanto, eu vou contar uma história real. Uma história real. Vou contar duas. Uma que está na Bíblia e uma que aconteceu em 1951, 52. Agora. Teu pai ainda era vivo. Teu pai já era vivo. Vou falar da última que aconteceu agora. Israel
estava tomada pelos árabes. Os judeus não tinham como voltar. Lembra que eu falei que não era uma nação mais? Os judeus estavam espalhados na Polônia, em Portugal, na Espanha, no Brasil, em tudo que é lugar, na África, em Marrocos. Tinha judeu em tudo que é lugar, mas não tinha quase judeu nenhum em Israel. Israel estava tomado por árabes. Então, quando Oswaldo Aranha assina o documento, o voto de Minerva da ONU, dizendo Israel volta a ser uma nação, os judeus começaram a voltar. Só que os árabes estavam poderosamente armados. Poderosamente armados. E começaram a atirar nos judeus. E era só velho, gente. Só velho e criança que sobraram da ditadura, do nazismo. Morrendo judeu para lá, morrendo judeu para cá, morrendo judeu para lá, morrendo judeu para cá. Até que um piloto do exército americano, mas que era judeu de nascença, esse piloto se compadeceu e chamou mais 3 amigos judeus. E falou assim: cara, vamos ajudar nosso povo. Nós somos pilotos. Não tem nem avião lá. Eles estão morrendo. Vamos ajudar nosso povo. E eles foram até a Tchecoslováquia, compraram aviões sucateados do nazismo. Sucata mesmo, coisa velha que nem funcionava. E esses pilotos consertaram esses aviões. Na verdade eram 6 pilotos. Eles consertaram os aviões, mas a pressa era tão grande que eles não tiveram tempo de apagar a suástica que fica na cauda do avião e debaixo da asa, que era a marca do nazismo. Os aviões eram tão ruins que quando esses 6 pilotos voaram para Israel para poder salvar o povo, 2 aviões caíram, os pilotos morreram. E 4 chegaram. Só que eles não tinham munição, eles não tinham quase nada, só tinha uma bomba ou 2 bombas. E foi engraçado que esses 4 aviões, eles não conseguiram apagar as marcas do nazismo, né? A suástica, aquela cruz quebrada. Só que eles pintaram em algumas partes do avião o símbolo da estrela de Davi. Então, quando eles chegaram por cima de Israel e de Jerusalém, os árabes olharam para cima, viram um avião que era nazista e judeu ao mesmo tempo. Isso é coisa de maluco, gente. Um avião que era nazista e judeu, e milhares de árabes armados até os dentes. E um daqueles aviões lançou uma bomba. Uma bomba. A bomba caiu em algum lugar e fez um barulho tão grande que aqueles árabes, milhares de árabes, ficaram assustados, ensurdecidos e pensaram: se tem 4 aviões, deve estar vindo mais uma multidão por aí. E eles bateram em retirada. E aqueles 4 aviões velhos, sucateados, tomaram de volta Israel para o povo de Israel. Naquele dia nasceu a Força Aérea de Israel, um dos maiores exércitos aéreos do mundo, talvez o maior. Eu não tenho dúvida alguma de que junto com aqueles 4 aviões havia uma miríade de anjos de guerra. Porque nós acreditamos em milagre, mas nós não acreditamos em fantasia. Eu não tenho dúvida alguma de que quando aquela bomba explodiu, os anjos de Deus fizeram alarido de canhões, de metralhadoras, de exército. Porque o povo árabe não era burro o suficiente para simplesmente pensar, eles precisavam ter uma prova real de que havia um inimigo maior. Então, esse é o trabalho de Miguel. Na Bíblia nós vamos ver uma história parecida lá atrás, quando o povo de Samaria, se eu não me engano, estava sitiado, com fome. Os inimigos estavam ao redor. Eles não podiam sair
barreiras, então não tinha comida. A palavra de Deus diz que eles estavam comendo cabeça de cavalo e pagando caro por isso. Então, 4 leprosos, olha que coisa interessante, 4 aviões, 4 leprosos. 4 leprosos falaram assim entre eles: vamos sair de noite, vamos até o arraial do inimigo, vamos fazer alguma coisa. Já somos leprosos mesmo. Se tiver que morrer, nós morreremos. Mas se tiver que viver, nós viveremos. Só que enquanto esses leprosos estavam conversando aqui, lá no meio do arraial do inimigo, um dos rapazes lá diz assim: caraca, maluco, eu tive um sonho de uma espécie de prato que subia junto com um pão de cevada. E esse pão rodava e caía sobre a tenda do nosso general. Isso lá do outro lado. E o colega diz para ele: isso não é nada menos do que o povo de Israel vindo contra nós. E Deus trabalhando. Aqueles leprosos, então, começam a andar em direção ao arraial do inimigo. Mas quando eles estão chegando perto do arraial do inimigo, os inimigos, que eram muitos, ouviram, a Bíblia diz, o alarido de um exército. O alarido de um exército, um barulho de uma multidão chegando. 4 leprosos. E correram, foram embora. E aqueles leprosos, quando entraram no arraial do inimigo, eles olharam e falaram: cadê esse povo, meu Deus do céu? E eles abriram as tendas e tinha comida, que eles não comiam há muitos anos. Eles comeram, se fartaram. E depois eles voltaram lá para o povo e falaram: gente, tem comida. Tinha gente que nem acreditava: não tem não, tem comida, pode vir que tem comida. E o povo se fartou. O rei não acreditou, o povo passou por cima do rei, pisoteou o rei. Quem foi, meu Deus do céu, que fez esse alarido? Quem faz esse barulho de guerra? Hã? Quem faz esse barulho de guerra? Às vezes, Deus precisa mandar apenas um anjo para fazer o barulho da guerra. Não precisa nem haver guerra, só o barulho da guerra. Para alguém, o inimigo, quando olhar para você, ele vai tremer. Ele vai se apavorar, porque há um barulho de guerra. A casa do apóstolo Ricardo Ribeiro é paz. Mas quando precisa, há um barulho de guerra. Que não vem de mim, vem de anjos de guerra. Os anjos de guerra são anjos agressivos. Geralmente eles são carrancudos, fechados, sérios, com a postura de militar mesmo. Eles não estão para brincadeira. Quando o anjo de guerra vem, o olhar dele é como se ele estivesse dizendo com um olhar assim: o que eu vim fazer aqui? Estou perdendo meu tempo? Manda logo. O que está pegando? Os anjos de guerra, seja o querubim Miguel, o querubim foi besteira, seja o arcanjo Miguel, ou seja, a multidão de anjos de guerra que estão sob o comando de Miguel e de mais alguns, eles trabalham com armadura, eles usam armadura, espada. A Bíblia vai mostrar várias vezes anjo com espada, gente. O líder dos meus anjos é um anjo de guerra. Dos 100 primeiros que eu recebi. Lembra que eu falei? Eu recebi 100 mais um. Esse líder, ele é um anjo de guerra. Um beijo para o meu amigo apóstolo Helder. Um beijo para o meu amigo pastor Fábio. Só gente boa aí.
Então, quando eu tive a visão do meu anjo de guerra, ele usava uma couraça. O que é uma couraça, gente? É uma camisa de couro. É isso que é uma couraça. Camisa de couro. Para que serve uma couraça? Geralmente, quando nós vemos esses filmes medievais, elas são todas arrumadinhas assim, né? Na forma do peito do homem fortinho assim, do abdômen, aquela camisa de couro, né? Como se não tivesse exército gordo, magrelo. Mas a dos anjos é assim. Toda desenhadinha. Sabe quando você vê o Batman, né? Aquele corpo todo desenhadinho? O Batman usa uma couraça. Couraça preta, mas é uma couraça. E o meu anjo, ele usa uma couraça branca. Toda branquinha. Ele é magro. Ele não é musculosão, não. Ele é magro e alto. E é um arcanjo de guerra. Uma couraça arrumadinha. E uma saia. Né? Ele não usa aquela saia romana, curtinha, né? Ele usa uma saia comprida que vai até o pé. E de pregas. Igual aquelas saiazinhas que tinha nas escolas das meninas, né? Toda de pregas. É uma saia que ele usa. E ele usa uma espada. É parecida com essa aqui, ó. Eu comprei essa aqui pensando na do anjo. Só que é parecida só. Ó, você vê que ela é curva. Tá vendo? Então, a espada desse anjo é uma espada curva, mas não tem esses dentes aqui não. É diferente, eu só comprei porque é o mais perto que eu achei. É uma espada curva. Só que a espada do meu anjo, ela abre aqui, assim, vai abrindo, ela abre, é como uma espada de guerreiro árabe mesmo. E aqui, um cabo comprido. Então ele anda com essa espada sempre embanhada. Eu nunca vi esse anjo tirar a espada da bainha. Talvez quando ele tire eu não esteja vendo. Espada e armadura são vestimentas comuns de anjo, de guerra. Não confunda anjo de guerra com anjo de livramento, gente. Talvez amanhã eu fale sobre anjo de livramento. Livrou Daniel na cova dos leões, livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, livrou isso, que nos livra de um acidente, de um roubo. Não tem nada a ver com guerra isso é livramento. Tá? Não confunda. Os anjos de guerra também podem usar arma biológica. Não estou dizendo que foi. Não estou dizendo que foi. Mas poderia ter sido um anjo, um arcanjo que enviou o Covid. Por um juízo de Deus. Não estou dizendo que foi, pelo amor de Deus, gente. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Mas, biblicamente, judaicamente, não tem problema nenhum você entender que foi um arcanjo de guerra que lançou uma bomba biológica. Bombas biológicas exterminam multidões. E você vê Deus exterminando multidões várias vezes na Bíblia. Não é Deus que faz, ele dá o comando. Quando a Bíblia diz Deus enviou serpentes no deserto para picar aqueles que adoravam a Neustã, não sei o que, antes, né? Que murmuravam. Deus enviou as serpentes no deserto. Deus deu o comando. Senão não ia ter trabalho para anjo, gente. Deus ia ficar sentado no trono lá, né? Entendeu, pastor Fábio? Tipo, eu sou Deus, tudo está acontecendo porque eu estou professor Xavier. Eu penso e as coisas acontecem. Não. Os anjos, eles trabalham. Né? Então os anjos podem usar sim armas biológicas para colocar o povo numa determinada condição ou tirar o povo de uma determinada condição, trazer doenças. Você vai ver, né, quando os filisteus eles pegam úlceras porque roubaram a arca da aliança, eles pegam úlceras
milhares de filisteus com úlceras. Aí Deus manda fazerem hemorroidas de ouro para poder serem curados da úlcera, né, gente? Você sabe o que é uma hemorroida? Hemorroida é um buraquinho chamado fiofó, né? Para os íntimos é fiofó. Deus é engraçado, Deus deu um desafio difícil, quase impossível. Como é que eu vou fazer um fiofó de ouro, meu Deus do céu? Para ser curado de úlceras, né? Não sei se eu estou confundindo duas histórias, mas eu acho que não. Se eu tiver, me perdoe. Teologia hoje, falei para vocês, o dia foi uma bênção, gente. Não sei se vocês têm orado por mim. Tem. Outra coisa, quando você vê na Bíblia carros e carruagens de fogo, Elias via, né? Eliseu também via. Meu pai, carros e seus cavaleiros, carros e carruagens. Quando o profeta Elixiahu ora para abrir os olhos de seu moço e diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E o menino diz: meu pai, eu estou vendo carros e carruagens de fogo. Aliás, carros e carruagens, exércitos de anjos, que o Senhor enviou para nos socorrer dos inimigos. Então, lá em Eliseu, né? Para quem não sabe, Eliseu, quando ele ora para o seu moço, eles estavam cercados pelo inimigo. Cercados. Um exército os rodeava. Então, para vencer um exército, Deus mandou outro. Só que Deus mandou um exército de anjos. Agora, por que será que Deus manda carruagens de fogo? Ou carruagens em si? Antes de eu explicar, deixa eu te explicar uma coisa que eu já falei aqui há uns dias atrás. Existe um conceito chamado matéria espiritual. A matéria, tudo que existe é material. Tudo que existe é material. Esse ar que eu estou respirando, ele é feito de duas moléculas, de CO2, não é isso? Gás carbônico é CO2. É o ar, está invisível. Invisível aqui. Mas ele é material. Essa água que eu estou bebendo, aí ó, fica mais fácil agora. A água que eu estou bebendo, duas moléculas de hidrogênio, uma de oxigênio, H2O. Duas moléculas de H e uma de O. E H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Essa mistura, esse composto, dá origem a um produto chamado água. Mas não é aquela H2O do mercado não, gente. Aquela H2O que você compra no restaurante, aquilo ali é um refrigerante chamado 7-Up. É um refrigerante antigo chamado 7-Up. Ele foi proibido de ser comercializado há alguns anos atrás, então a empresa criou a estratégia de mudar o nome para H2O e aí todo mundo bebe. 7-Up. Está escrito, inclusive, na embalagem pequenininho lá, 7-Up. Quem é da antiga, está com saudade do 7-Up, agora você lembra que tem lá o H2O. Então, tudo é matéria. O que eu vejo e o que eu não vejo. As coisas do mundo espiritual são materiais. Né? As coisas do mundo espiritual são materiais. O que eu quero dizer com isso? Não é porque está na dimensão do espírito que é imaterial. É material. A espada do anjo é feita de uma matéria. Da mesma maneira que a espada nossa é feita de uma matéria. A armadura do anjo é feita de uma matéria. O corpo do anjo é feito de uma matéria. Da mesma maneira, obrigado, Vivi. Da mesma maneira, nós aqui também somos feitos de matéria. A matéria sobrenatural é chamada de matéria espiritual, mas não deixa de ser matéria. Até mais do que a nossa aqui, porque tudo que tem aqui é imitação do que tem lá, gente.
O céu é o modelo de tudo. A eternidade é o modelo de tudo. Então, por que eu digo isso? Porque quando um exército de anjos aparece com espada, é espada mesmo. De matéria espiritual, mas é matéria. Quando é para brigar, a espada dele fura. Fura de verdade, corta de verdade. Os carros e cavalos de fogo, gente, existe cavalo no céu. Ninguém fala nisso. Isso é um absurdo não falar nisso. Não ignora os bichinhos, não. Existe cavalo no céu. E qual o trabalho dos cavalos do céu? Cavalos de fogo. Inclusive tem um livro antigo muito bom chamado Cavalos de Fogo. O trabalho dos cavalos de fogo é carregar as carruagens. As carruagens celestiais, que são citadas na Bíblia. Vou falar sobre isso, Antônio. Então, se o cavalo puxa a carruagem, para que a carruagem? Porque a carruagem traz alguma coisa. E se nós estamos falando de exércitos de guerra, anjos de guerra, carros e cavaleiros e carruagens, com certeza o que esses cavalos estão carregando são armamentos, são munição, são equipamentos angelicais. Então eu estou dando para vocês uma oportunidade de você entender que o céu, ele também tem seus recursos. E quando fala de guerra, a Bíblia dá mais detalhes, né? Então você vai ver os anjos de guerra, geralmente eles vão brigar por coisa grande, tá, gente? Por nações. Miguel briga por Israel. Mais uma vez eu digo, que entrou gente aí, cuidado com esse negócio de o anjo Miguel veio na igreja, né? Desceu Miguel. Outro dia eu fiquei escandalizado com uma música que ela diz assim: e desceu o varão resplandecente lá da glória. Eu falei, peraí, varão resplandecente que desceu da glória. Quem será? Glorificado, ele é o Deus que dá vitória. Ah tá, o varão resplandecente da glória é Deus que dá vitória, que desceu. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Agora Deus está usando olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Tudo bem. Desceu Miguel, arcanjo de guerra. Ué, não é Deus, é Miguel? Se você olhar para essa música, ela está chamando Deus de Miguel e Miguel de Deus. E fazendo a bagunça. E o povo entra num negócio que eu vou ter que ensinar depois, que não dá tempo, chamado... Deus até tirou a palavra da minha mente, graças a Deus. Né? Que faz as pessoas sentirem coisas que não são coisas. Que faz as pessoas... não estão sentindo nada, meu irmão. Chama-se Kundalini. Kundalini, um espírito que coloca fogo nas juntas e na coluna e faz a pessoa sentir o fogo que não é o fogo. Né? Cuidado, gente. Cuidado com esse negócio de anjo na igreja. Eu estou vendo um anjo com a bandeja na mão. É garçom esse anjo, gente. Não estou escarnecendo, não. Só estou trazendo para vocês um pouco de consciência. Um pouco de consciência. Poxa, apóstolo, mas o senhor está falando uma coisa muito séria, falando mal de uma coisa séria. Séria, mas que só acontece na sua denominação. Nenhuma das outras acontece. Então, por que será que o anjo da bandeja só visita uma denominação? Porque é cultural. Porque é cultural. Eu não tenho dificuldade nenhuma em acreditar no ministério de anjos. Eu estou pregando sobre isso para vocês aqui já há dias. Eu vivo isso. Mas eu sou um apologeta do sobrenatural. Eu estudei muito do sobrenatural para poder hoje voltar e refazer o caminho dizendo, cuidado, não é por aqui. Cuidado, não é por aí. Você quer ter experiência? Vamos ter. Vamos ter. Vamos fazer da maneira certa. É igual eu falei aquele dia. Apóstolo, me ativa para eu ver anjo. Como é que eu vou te ativar? Não é que eu vou dar uma semente. Não, semente.
para te ativar. Eu não posso te prometer uma coisa que eu não posso te dar. Porque o que ativa o anjo na tua vida é santidade, leitura da palavra e adoração. E os anjos se acampam nesse lugar. Eles se movem nesse ambiente. Se você for uma pessoa quebrantada. Ontem eu estava assistindo a live do pastor Paulo Canuto com o apóstolo Jefferson, meu mentor. Ambos homens de Deus, quebrantados, gente séria demais. E ambos têm experiência de anjo o tempo todo, é arrebatado, vai para o céu, volta. Aí você pergunta, você foi ativado por quem? Eles vão dizer, nem sei o que é isso. Nem sei o que é isso. O que eu sei é que eu amo ao Senhor. O que eu sei é que eu adoro o Senhor. Né? Vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui? 4 versículos e aí eu vou jantar. E amanhã eu devo falar sobre anjos de livramento. Isaías capítulo 37, versículo 36 a 38. Isaías 37, do versículo 36 a 38. Se você não conseguir abrir rápido, só preste atenção. Eu estou até lento demais para abrir aqui. Pronto. Isaías 37, do 36 a 38. Atenção. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. Quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, o rei da Síria, voltou e ficou em Nínive. Um anjo. O povo orou. Ezequias orou, clamou: Senhor, o exército da Síria é muito poderoso. Como é que faz para limpar aqui? Tem uns 200.000 aqui, Senhor. O Senhor pode mandar 70.000 anjos aí, pelo menos? Porque tem 200.000 endemoniados aqui. Aí Deus fala assim: ô filhão, só vou mandar um. O pessoal está ocupado aqui. O pessoal está ocupado aqui. Mas um só, Deus. Aí o anjo desce rodando a espada, meu irmão. Lembra que eu falei que o anjo é agressivo? Rodou a espada e matou numa noite 185.000 homens. Que é isso, gente? Aí vamos ver o que tem em 2 Reis 19:35. Não é 2 Reis, né, gente? É 2 Reis, conforme eu aprendi na escola dominical. Segundo livro dos Reis. Então, 2 Reis 19:35. Sucedeu, pois, que na mesma noite saiu o anjo do Senhor. É a mesma coisa, só em outro texto. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 deles. Mesmo texto, versículo idêntico. Tá? Aí nós podemos ver então, 2 Crônicas, será que é a mesma coisa? 2 Crônicas 32:21. 2 Crônicas, apóstolo. Deixa eu ver se vocês estão aí ainda, né? Porque a gente começa a ler Bíblia e o povo corre, né? 2 Crônicas tem 32:21. Achei. Então o Senhor enviou um anjo, que destruiu
todos os varões valentes, e os príncipes, e os chefes do arraial do rei da Síria, e esse tornou com vergonha de rosto a sua terra, ou seja, voltou envergonhado. É o mesmo contexto, só não citou a quantidade, né? Falou das lideranças. Mas para sair do contexto, agora eu vou para um outro contexto, outro bem diferente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. Poxa, Apocalipse, apóstolo. Gente, quem gosta de anjo, quem gosta de ministério de anjo, tem que ler Apocalipse todo dia. Pode falar. Não sei, o carro está aí. E tu vai perto? Eu estou indo já. É a Dona Maria, gente. Ela quer que eu cozinhe para ela. Eu vou ter que deixar vocês, porque ela é autoridade aqui. Apocalipse 16, 2. Vamos lá? Olha esse anjo, que show de bola. Apocalipse 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra. Está falando de um anjo. Vou ler do versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Anjos de guerra, é ira, são agressivos. 7 taças. E foi o primeiro e derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma doença sobre a terra, uma chaga mais maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Interessante, né? Para nós a Bíblia diz que o mar morto está gerando vida, mas para o ímpio o mar vivo vai gerar morte. Que revelação agora, hein? Versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, que se tornaram em sangue. Olha só o que os anjos fazem, gente, anjos de guerra. E eu ouvi o anjo das águas que dizia: justo és tu, Senhor, que é e que eras, porque julgaste todas as coisas. Uma pausa. Eu não vou fazer live sobre isso agora, mas olha aí uma dica aí, anjo das águas. Anjo das águas. É um tipo de anjo. Versículo 6. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, permitindo que abrasasse os homens com fogo, ou seja, aumentou o volume do sol. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram contra Deus. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. O Eufrates é um dos 4 rios do Éden, tá bom? E existe aí, maravilhoso. O anjo derramou a taça sobre o Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, blá 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 blá. Isso aqui é complicado para falar. Tá bom até aqui. Então eu já dei exemplo do agir dos anjos apocalípticos aqui como anjos de guerra, né, gente? Então não pense que os anjos de guerra vão ficar vivendo seus probleminhas. Tem uma amiga, uma menina do trabalho lá que me perturba, manda um anjo de guerra, vai para matar essa menina. Não pense que os anjos de guerra vão parar para esse tipo de coisa. Eu acredito que sim, que existem soldados que podem ser comissionados a situações de menor escala. Mas menor escala não tem a ver com
futilidade, né? Futilidade. Tá bom, gente? Mas que eu vi o anjo ali hoje, eu vi. Bem ali, ó, em cima daquele telhado ali. Ele apareceu e saiu. Mas não era um anjo de guerra. Coisa mais linda. Amém. Deus abençoe vocês. Vou lá obedecer a patroa. Amanhã teremos live às 19 horas. Orem por mim. Eu estou precisando muito da oração de vocês. Por muitos motivos. Muitos. Inclusive, porque eu quero voltar para Israel no final do ano que vem. Eu preciso que o Senhor levante novamente recursos sobrenaturais. Vocês sabem que quando eu volto de Israel, eu trago Israel comigo para vocês. Então orem por isso. Me abençoem, ministrem sobre a minha vida. E eu continuo aqui abençoando vocês. Shalom, shalom. Tchau, tchau.